Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito legal, sobre a insulina e a importância desse hormônio na nossa saúde. Mas o que é a insulina e por que ela é tão importante? Então, a insulina, primeiramente, a insulina ela é produzida no pâncreas, mais especificamente nas células beta. Então, aqui para vocês conhecerem um pouco da estrutura do pâncreas. O pâncreas tem uma série de tipos celulares, né, diferentes. Entre esses tipos celulares, ele tem as células betas, que são dispostas centralmente, que são aqui nessa imagem representada por essas células rosinhas. Então, essas células, elas secretam insulina em resposta ao aumento da glicose no sangue. E a insulina, ela é um hormônio proteico. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem também um pouco da sua estrutura. Ela é formada por uma cadeia A e uma cadeia B, unida por uma ponte de sulfeto. Mas como ocorre a secreção de insulina em resposta a esse aumento da glicose no sangue? Então, após uma refeição onde a gente ingere carboidratos, esses carboidratos eles são digeridos e essa glicose ela é absorvida e vai para o nosso sangue. Então, a gente tem um aumento da glicose no sangue. Essa glicose que passa a circular no nosso sangue chega até o nosso pâncreas, nas células beta, e essas células possuem um transportador que permite a entrada livre de glicose para dentro dessa célula. Então, dentro da célula, essa glicose ativa uma série de mecanismos intracelulares que levam, então, à secreção de insulina. Então, a gente tem um aumento da insulina no sangue, e essa insulina passa a circular no nosso sangue juntamente com a glicose e chega até os nossos tecidos periféricos, como o tecido adiposo branco e o músculo esquelético. Esses tecidos, eles são responsivos à insulina. O que isso quer dizer? Que eles têm receptores para a insulina. Então, a insulina chega nesses tecidos, se liga ao seu receptor e, ao se ligar ao seu receptor, ativa uma série de mecanismos intracelulares que promovem a captação de glicose por esses tecidos. Esses tecidos, eles só conseguem captar essa glicose, transformar essa glicose em substrato energético após a ligação da insulina ao seu receptor. Então, a insulina se liga ao seu receptor nesses tecidos, promove a captação de glicose e a gente tem, então, uma diminuição da glicose no sangue. O que acontece quando a gente tem um comprometimento, por exemplo, dessa secreção da insulina? A gente tem então desenvolvimento da diabetes, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, que é uma doença caracterizada pelo permanente aumento da glicose no sangue, que nós chamamos de hiperglicemia. E hoje a gente vai ver um pouco mais detalhado sobre dois tipos da diabetes: a diabetes do tipo 1, que ocorre quando a célula beta não consegue secretar insulina, e o diabetes tipo 2, quando a célula beta consegue secretar insulina, mas essa insulina secretada não consegue promover a captação de glicose pelo tecido periférico. Só para falar um pouquinho mais, existem outros tipos de diabetes, como, por exemplo, o diabetes gestacional, que ocorre durante a gravidez. Mas esse é assunto para uma outra aula. Então, vamos ver mais de perto como ocorre o diabetes do tipo 1. Então, o diabetes do tipo 1 ocorre quando o pâncreas não consegue secretar a insulina de forma adequada. E normalmente isso ocorre por um problema genético e é um problema genético e hereditário. Esse tipo de diabetes também pode ser chamada de doença autoimune, porque ela pode ser ocasionada por uma destruição das células beta-pancreáticas. Então, só para vocês lembrarem, a doença autoimune é quando o nosso sistema de defesa ele não reconhece as células do nosso próprio corpo e acaba atacando elas como se elas fossem células intrusas. Então, nesse caso de diabetes, ocorre a destruição das células beta, então a gente não tem a produção e nem a secreção de insulina, então a gente tem uma ausência total de insulina.
Então, a gente tem esse aumento crônico da glicose pela ausência da insulina que afeta outros órgãos e leva ao desenvolvimento de outras doenças, como hipertensão, doença renal, podendo ocasionar também cegueira, entre outras. Nesse caso de diabetes, que o corpo não produz insulina, é essencial que o paciente administre a insulina exógena para a manutenção dos níveis glicêmicos. E o que acontece no diabetes do tipo 2? No diabetes do tipo 2, a insulina secretada não consegue promover a captação de glicose pelos tecidos periféricos. E ela também é caracterizada pelo aumento da glicose devido a uma resistência à insulina. E o que é essa resistência à insulina? A resistência à insulina é quando o receptor da insulina, né, que está presente nesses tecidos periféricos, como no músculo esquelético ou no tecido adiposo branco, ele não responde à insulina e não ativa os mecanismos intracelulares necessários para promover essa captação de glicose. Vou fazer uma analogia com vocês. Vocês sabem quando o celular não quer carregar mais, a gente fala que ele fica viciado? Então, é mais ou menos isso. O receptor da insulina fica viciado na insulina e não responde mais à insulina de forma adequada. Então, o pâncreas tem que estar sempre produzindo mais insulina, mas essa insulina ela não tem o efeito necessário. Então, a gente tem esse aumento, continua tendo um aumento da glicose circulando no sangue. Esse aumento crônico da glicose ela também afeta outros órgãos, levando ao desenvolvimento de doenças secundárias, assim como o diabetes do tipo 1. Esse tipo de diabetes, ele é muito relacionado a maus hábitos de vida, como uma alimentação inadequada, ao sedentarismo, né, a outras doenças como a obesidade. E nesse tipo de diabetes, então, uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos são necessários para o controle dessa glicemia, além também do uso de medicamentos, né, para manter os níveis glicêmicos, né, normais. Então, devido a essa importância da insulina, inúmeras pesquisas são feitas para melhor compreender as ações da insulina, os efeitos da sua ausência e em busca de terapias para a manutenção da saúde do paciente diabético. Vale a gente ressaltar aqui também que uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos são ótimos aliados para a prevenção do diabetes do tipo 2. Mas por que eu quis conversar da insulina com vocês e da diabetes? Então, os primeiros relatos da diabetes foi no Papiro de Herbes, em 1150 a.C. O Papiro de Herbes ele é considerado um dos primeiros tratados médicos da história da humanidade. E nesse papiro era descrita uma doença que causava poliúria, que é muita urina, polidipsia, que é muita sede, e polifagia, que é muita fome. Esses sintomas são sintomas claros da diabetes do tipo 1. Então, desde 1150 a.C., já eram mencionadas pessoas que possuíam diabetes do tipo 1. E desde aquela época, eles não sabiam o que acontecia, como acontecia o desenvolvimento dessa doença e nem como tratar essa doença. Então, até o início do século XX, existia poucos recursos para as pessoas que eram diagnosticadas com diabetes. E assim, aquelas pessoas que recebiam esse diagnóstico, elas estavam destinadas a morrer após algumas semanas. Então, a busca de um tratamento para o diabetes sempre foi algo muito impactante, né, na medicina. E sempre foram feitas inúmeras pesquisas, até que em 1921, o cirurgião canadense Frederick Banting e seu aluno Charles Best conduziram uma série de experimentos com cães diabéticos. E eles aplicaram nesses cães um extrato pancreático e eles viram redução da glicemia. Então foi através desses experimentos que houve a descoberta da insulina em 1921. Então esse ano de 2021, a medicina comemora um marco muito importante em sua história, que é a da descoberta da insulina. Após a descoberta da insulina, né, a insulina ela trouxe esperança para os pacientes.
Após sua descoberta, pacientes diabéticos puderam ter uma melhor qualidade de vida, elas tiveram seu tempo de vida prolongado. Então, descobriu-se, junto com a insulina, foi descoberto tratamento para o diabetes. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver as primeiras ampolas de insulina produzidas pela indústria farmacêutica. E o primeiro paciente, né, que recebeu a insulina foi um ano depois. Em 1922, houve o tratamento do primeiro paciente, né, diabético com insulina, né? Então, eu quis falar da insulina com vocês porque este ano é um ano comemorativo, né, de 100 anos da descoberta da insulina. E eu quis trazer para vocês o porquê ela é tão importante, né? Principalmente, né, que a gente viu no caso de pacientes que têm diabetes, tanto do tipo 1 como do tipo 2. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. E eu deixo aqui as referências que eu utilizei nesta aula. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.